Paz de Deus, gente, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida. Vamos ler hoje o livro de Marcos, do capítulo 14, do versículo 27 até o 31. Pega a sua Bíblia, vamos aí, juntos aprender da palavra. Deixa o like aí, comenta, compartilha, envie para alguém esse vídeo, é muito importante você deixar um comentário aí também, para eu ver que você assistiu até o final, tá bom? O título, Pedro é avisado. E disse-lhe Jesus: todos vocês esta noite se escandalizarão em mim, porque escrito está: feriria o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Glória a Deus, né, gente? Então, estamos vendo aqui a leitura, né, do Evangelho de Marcos, caminhando para o fim da jornada de Jesus. E no vídeo anterior, nós falamos sobre a última Páscoa, a Santa Ceia. Então, ali depois deles celebrarem a Páscoa e terem clareza da Santa Ceia, né? Eles tiveram essa conversa onde Pedro foi avisado e todos os discípulos que o Senhor seria pego ali, né? Que capturariam ele e que os discípulos fugiriam, se escandalizariam. E Pedro, como ele sempre foi afoito, né? Ele sempre foi uma pessoa que estava ali vivendo o ministério ali, o chamado de Jesus. Ele queria sempre estar disposto a fazer qualquer coisa, mas nessa hora Jesus mostrou para ele que ele haveria de negar. E ele continuou falando que não faria isso, até ao ponto de dizer que morreria junto com Jesus. E é interessante, né, gente, que na nossa vida não é diferente. Tem pessoas que estão junto conosco e essas pessoas, ela declara palavras: nós estamos juntos, conta comigo, você é meu amigo, você é meu companheiro e vamos junto, para onde você for eu vou e o que você for fazer eu vou fazer. E chega na hora da dificuldade, essas pessoas somem ou até viram contra você, né? Falam mal de você e não sustentam aquilo que elas falam, aquilo que elas prometem, né? Mas independente que o homem não sustenta aquilo que ele fala, procura você. Se você fala alguma coisa, se você dá a sua palavra para alguém, sustenta, sabe, aquilo que você falou, porque isso tem muito valor. Isso é um princípio. Você honrar aquilo que você fala, você ser justo, sabe? Ainda que nós vivemos num mundo injusto, com pessoas injustas. Só que não é porque as pessoas são injustas que você deve ser, sabe? Permaneça firme nas suas palavras, naquilo que Deus colocou no seu coração. Não seja uma pessoa maldosa, uma pessoa que não cumpre aquilo que fala, sabe? Seja uma pessoa de caráter, porque são valores, gente, que tá se perdendo, né, na nossa sociedade. Mas não é porque todo mundo nega a Deus ou nega a sua própria palavra
que você tem que ser assim, que eu tenho que ser assim. Nós temos que ser luz aqui nessa terra. Devemos viver as palavras de Jesus, sabe? Por isso que o Evangelho, ele vem uma transformação de mentalidade. Como eu já falei aqui diversas vezes, e eu me apego muito a essa palavra do apóstolo Paulo, que diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem não quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quem não quer viver o propósito que Deus determinou para cada um, com a vida de paz, de comunhão, de união? Quem não quer ter uma família feliz? Só que para isso acontecer, você vai ter que mudar sua mentalidade, sua mente. E essa mentalidade, ela é transformada pela palavra de Deus. Por bons conselhos, por andar com pessoas de princípio, pessoas que cumprem aquilo que falam, pessoas que são amigas verdadeiramente, não por um momento ou por uma oportunidade, pessoas oportunistas, mas de sinceridade, sabe? Até o ponto de um amigo seu não fizer algo legal, conversa com ele, sabe? Tenho certeza que através de uma conversa tudo se resolve. Mas assim como Pedro, ele falou isso de Jesus, e Jesus disse que ele negaria. Mas é interessante, gente, que Pedro, um certo momento, né, mais pra frente a gente vai falar sobre isso, quando os soldados vêm prender Jesus, Pedro arranca a espada e corta a orelha de um homem, Malco, né? E por essa ação, se for olhar, Pedro cumpriu a sua palavra. E ele ali era para ser pego também, preso e morto. Porque ele partiu para cima de uma autoridade, né, para defender Jesus. Porque ele disse para Jesus: ainda que for para mim morrer com você, eu vou morrer. E ele ele teve essa ação de tentar defender Jesus. Mas logo em seguida que isso aconteceu, Jesus pegou a orelha desse homem caída, colocou nele de volta, fez um milagre na vida daquele que estava ali para prender ele e condenar ele. E Jesus fez esse milagre. Por certo, os soldados ali que talvez não, eles estavam ali para prender Jesus, mas talvez ali o que eu quero dizer é que eles poderiam também matar todo mundo ali ou prender todo mundo e pegar Pedro, mas através do milagre que Jesus fez na orelha desse homem. Esqueceram do Pedro, esqueceram dos outros discípulos e foram cumprir aquilo que eles foram fazer, que foi capturar Jesus, e assim eles fizeram. E depois, mais para frente, Jesus ele olha para Pedro, né? O Pedro acaba negando, cumpre aquilo que Jesus falou. Mas é interessante a lealdade de Pedro com Jesus. Depois ele foi um homem muito usado por Deus, creu verdadeiramente nas palavras de Jesus, continuou o ministério. Mas hoje, nessa noite, estamos aqui falando sobre mim e sobre você, sobre o Senhor Jesus que vive, falando sobre Pedro que não vive mais, mas a atitude dele ecoa pela eternidade, pelo tempo de vida, né? Essa história de um amigo fiel que mesmo que errou, Jesus depois consolou ele, perdoou ele, fez ele entender que ele tinha uma missão para cumprir, assim como eu e você. Então que eu e você possa verdadeiramente ter palavras e cumprir aquilo que fala, e viver verdadeiramente o Evangelho do Reino, transmitindo boas coisas, pregando, anunciando, mostrando o caminho que se chama Jesus Cristo,
aquele que vive, que ressuscitou. E é interessante aqui que ele manda os discípulos ir para Galiléia, porque ele ia ressuscitar e encontrar eles lá. Então, mais para frente nós vamos ver nos próximos vídeos isso acontecer. Estamos chegando, né? Mas ao final de mais um livro, com a ajuda de Deus, o Senhor tem nos ajudado aqui. E vamos prosseguindo aqui na leitura. Que o Senhor te abençoe, que você possa, através desses vídeos, criar o hábito de ler a palavra, que você possa receber essa boa mensagem com alegria e deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração para que você possa entender a palavra, para que você possa ser transformado na sua mentalidade, para que você possa levar essa mensagem para mais pessoas, seus amigos, seus vizinhos, os seus familiares, para que cada vez mais as pessoas possam chegar ao pleno conhecimento da palavra de Deus, para que mais pessoas possam ser transformadas na mentalidade, nas suas ações e viver os princípios, os fundamentos do amor fraternal, que é Jesus Cristo. Um beijo no seu coração, tamo junto, até o próximo vídeo.